assim, imagina que esse ímã tem um campo magnético que eu vou fazer em azul, ele está em caneta azul, isso é um azul meio, sei lá, azul. Ele tem um campo magnético para a esquerda, assim, né? Lembra que a gente viu que na verdade são aquelas linhas de indução, tudo. Mas ele tem um campo magnético para cá, assim. E lembra outra coisa, que conforme você aproxima esse ímã da espira, o campo magnético perto da espira vai aumentando. Aí, conforme você aproxima esse ímã dessa espira, o campo magnético na região dessa espira vai aumentando. O aumento do campo magnético do ímã na região da espira faz aparecer uma corrente elétrica na espira. E essa corrente elétrica na espira gera outro campo magnético. Eu vou chamar de B2, é outro campo magnético. O que a lei de Lenz diz é o seguinte, esse outro campo magnético, que foi gerado pela variação desse, ele vai ter sempre o sentido de se opor, não a esse, mas se opor à variação desse, naquela região. Então, por exemplo, vamos supor que quando o ímã está aqui, o campo magnético aqui na espira, vou fazer até assim, o campo magnético aqui na espira seja para cá, ó. O campo magnético do ímã nessa espira seja para cá. Esse é o campo magnético do ímã aqui nesse ponto aqui da espira, aqui no centro da espira, seja para a esquerda. E aí eu começo a aproximar o ímã. No que eu começo a aproximar o ímã, a gente viu que o polo vai ficando mais perto, esse campo magnético nesse ponto vai aumentando. Ele passa a ser assim, por exemplo. Por quê? Porque o ímã está ficando mais perto. Se o ímã está ficando mais perto, a região do polo está chegando lá perto. E, portanto, o campo magnético do ímã nessa região vai aumentando. E aí o que a lei de Lenz diz? Que, tudo bem, se está aumentando, a lei de Faraday diz que vai gerar uma corrente aqui que vai aparecer um outro campo magnético. Mas como é que vai ser esse outro campo magnético? Ele vai se opor a essa variação, ele vai ser para cá, por exemplo, B2. De tal forma que esse vetor mais esse vetor continue dando esse primeiro vetor aqui que ele tinha antes. E aí eu aproximo mais ainda o ímã, o campo magnético nessa região aqui aumenta mais ainda. Fica assim, por exemplo. Ó. Fica assim. E aí o que acontece com esse campo magnético gerado por essa corrente? Ele vai ser assim, ó. Aumenta para cá também. De tal forma que esse vetor mais esse vetor continue dando esse. Ou seja, a lei de Lenz ela diz que se você tentar fazer crescer o campo magnético num sentido, o campo magnético secundário, que foi estabelecido pelaquela corrente secundária, vai ter um sentido oposto à variação do primeiro. Repara que o primeiro está variando para cá, ó. E o segundo, então, vai crescer para cá. É uma lei que eu costumo dizer que é a lei do contra, né? Se o primeiro campo magnético varia num sentido, ela faz surgir um outro campo magnético no outro sentido, para compensar aquela variação. Isso é o que a lei de Lenz diz, mas isso tem uns efeitos muito interessantes, né? Que é disso que eu gostaria de falar agora. Por exemplo, quando eu tento aproximar esse ímã dessa espira, vai aparecer um campo magnético, por exemplo, igual eu fiz aqui, né? Igual nesse desenho. Se o campo magnético do ímã está para cá, que é polo norte, né? Ele sai, vai aparecer um campo magnético para cá. Então eu posso pensar que essa espira aqui, ela tem um campo magnético oposto ao campo magnético desse. Então é como se essa espira, eu posso pensar como se essa espira fosse um ímã também. Fosse um ímã, e como o campo magnético dela está para a direita, é como se ela tivesse o polo norte aqui e o polo sul aqui. Então repara que aquela espira lá, que agora eu estou simbolizando ela por um ímã, ela está com o polo norte e perto, voltado contra o polo norte do ímã que está se aproximando. Mas a gente sabe que polo norte com polo norte se repele. E portanto eu vou ter que fazer uma força para conseguir aproximar esse ímã dessa espira. A lei de Lenz ela é sempre assim. Se eu tento aproximar o polo norte da espira, o que acontece? Aqui aparece um polo norte de tal forma que tem que fazer força, tem que gastar energia para conseguir aproximar esse ímã dessa espira. Aliás, é essa energia que faz surgir a corrente elétrica aqui. É princípio de conservação de energia. E o que aconteceria, por exemplo, se eu pegasse esse ímã
e tentasse, bom, o polo norte dele está aqui, isso não faz diferença, se eu tentasse afastar esse ímã da espira, se eu tentasse afastar esse ímã da espira, aqui ia surgir um campo magnético assim, ó. Ia surgir um campo magnético assim, e aqui seria o polo sul e aqui seria o polo norte. De tal forma que ia ficar norte perto de sul. E aí a lei de Lenz não ia querer deixar eu afastar o ímã. Ela ia ser do contra de novo, ela é sempre do contra. Eu tento puxar o ímã para cá, aqui aparece um campo magnético que vai ter um sentido que é semelhante ao sentido de um ímã assim, com o polo sul aqui e polo norte aqui. Mas polo sul perto de polo norte se atrai. Então repara, eu estou tentando puxar o ímã para cá, mas aparece um polo sul aqui que me impede, e eu tenho que fazer força, eu tenho que gastar energia de novo. E portanto a lei de Lenz, ela acaba tendo umas consequências bem interessantes. Uma delas eu queria mostrar para vocês agora, que eu gosto muito, que é a seguinte, se eu só achar aqui onde está, aqui. Isso daqui é um tubo de alumínio. Para quem não sabe, o tubo de alumínio não é ferromagnético, portanto os ímãs eles não são atraídos pelo tubo de alumínio. O ímã ele só se atrai a materiais ferromagnéticos, que é o ferro, o níquel, o cobalto, o neodímio. São substâncias que perto do ímã se imantam também. O alumínio não, o alumínio é paramagnético, portanto o ímã ele não interage com o alumínio, não é que ele interage, ele não imanta o alumínio. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não grudo, ó. Eu posso, se eu pegar esse ímã e tentar colocar numa coisa de ferro, por exemplo, isso aqui deve ser de aço, assim, aí ele gruda, ó. O ímã gruda no meu halter de aço aqui, porque o aço tem ferro. Mas o ímã não gruda no tubo de alumínio. Isso daqui é uma bolinha de ferro, de aço, não sei se é de ferro ou de aço, não importa, acho que é de aço, mas ela tem ferro. Mas ela não é um ímã, é só uma bolinha normal. E aí quando eu deixo essa bolinha cair aqui no tubo de alumínio, ferro caindo dentro do alumínio, quer dizer nada, né? Ela vai cair, vocês vão ver que ela vai cair muito rápido. Eu vou pôr o sofá aqui para ela não bater no chão. E ela vai cair muito rápido, ó. Cai. Pum. Maravilha. Nada demais. Agora, essa outra bolinha aqui, né, que não é essa, ó, tem duas bolinhas, pare. Essa outra bolinha aqui, essa é um ímã. Ímã em formato de bolinha, mas é um ímã de terra rara. Ele é feito de ferro, neodímio, cobalto, é uma liga que é um ímã muito forte. Muito mais forte do que esse ímã aqui, ó. Se não me engano, esse daqui é de ferrite, bem fraquinho. Esse não, esse é um ímã muito forte. Agora, repare o que acontece quando eu pego esse ímã e solto ele dentro do tubo de alumínio. Olha que legal, fica olhando ele. Vou soltar ele aqui, eu vou virar que esse aqui tá meio ruim. Então, vou soltar ele aqui, ó. Olha lá, 1, 2 e já. Soltei. O ímã ainda não chegou aqui, ó. Agora chegou. Ele demora muito para cair. Ao passo que se eu solto uma bolinha comum de ferro, cai rapidinho, ó. Caiu. Não sei nem se dá para ver aí no filme, mas a bolinha, o ímã demora muito mais. Por quê? Porque isso aqui é um ímã. Você pode pensar nesse tubo de alumínio como sendo formado por várias espiras. Várias dessas espirazinhas. E isso daqui é um ímã. Quando o ímã se aproxima da espira, o que a lei de Lenz diz? Que o campo magnético gerado pelas correntes induzidas aqui, esse campo vai se opor à variação do campo que está chegando. Lembra disso? Vai fazer uma força que não deixa ele chegar. Lembra quando eu estava tentando aproximar o ímã? Aparece uma força, fica polo norte com polo norte, uma força que não deixa eu aproximar o ímã. Aqui é a mesma coisa. Toda vez que esse ímã tenta se aproximar, você pode imaginar que esse tubo de alumínio é como se ele fosse formado por várias dessas espiras aí, de alumínio, condutoras. Infinitas espiras, assim. E aí, toda vez que o ímã tenta se aproximar da próxima espira, o que acontece? O campo magnético no interior dessa espira aumenta, aparece um campo elétrico, que gera uma corrente elétrica, até aí lei de Faraday. Agora, o que a lei de Lenz diz?
que essa corrente elétrica vai gerar um outro campo magnético, só que esse outro campo magnético vai se opor à variação do campo magnético do ímã que estava chegando. E, portanto, vai fazer uma força contra a chegada do ímã. E aí o ímã cai devagarzinho, assim. É uma coisa muito bonita. É legal de você ver assim por cima. Eu vou filmar daqui a pouco, pra vocês verem. Você filma por cima, assim, o ímã cai em câmera lenta, assim. Muito devagarzinho. É muito interessante.